Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me propus ser o máximo sucinto nessa quarta lição, que tem como título As Últimas Revelações de Daniel, que estão no capítulo 10 a capítulo 12 do livro. O primeiro subtópico diz: O preparo de Daniel para as últimas revelações. Capítulo 10, versículo 1 de Daniel, ele está no terceiro ano do reinado de Ciro, isso gira em torno do ano 535, e o texto bíblico fala que foi revelada a Daniel uma visão. Nós observamos que na vida de Daniel houve a experiência progressiva de Daniel com Deus. Daniel sempre estava em uma experiência constante com Deus, progressiva. E no versículo 1 foi-lhe revelado uma palavra. O versículo 2 ao 3 fala da angústia da alma de Daniel. Isso se explica porque no terceiro ano do reinado de Ciro ocorreu um embargo da obra da reconstrução do templo em Jerusalém. Isso está em Esdras, capítulo 1, capítulo 1 ao capítulo 3 de Esdras, e o capítulo 4, versículo 4 e 5, quando narra o embargo da obra. No terceiro ano do reinado de Ciro, isso causou em Daniel uma angústia, um sofrimento muito grande, o que levou a buscar a presença de Deus em oração e jejum. E a Bíblia fala que ele passou 21 dias orando a Deus e jejuando, até que ele teve a resposta de Deus enviada pelo seu mensageiro. Qual é o principal foco dos capítulos finais de Daniel? É mostrar-nos a vida profunda de Daniel com Deus em oração. Ele passou 21 dias orando, jejuando, esperando a resposta de Deus. Daniel foi perseverante até que ele teve a visão, até que ele teve a resposta de Deus, a resposta divina em relação àquilo que ele se propunha em buscar ao Senhor. Os versículos 4 ao 9 do capítulo 10 de Daniel revelam-nos uma teofania divina, no qual Deus se apresenta uma teofania divina quando Deus decide se revelar a um homem. Isso está também, existem várias teofanias divinas no Antigo Testamento, dentre algumas temos também do capítulo 18 de Gênesis, e em Juízes também, mas aqui as características que Daniel presencia, que nos faz entender que foram a teofania divina, porque essas características se coadulam muito com a visão do Cristo ressuscitado, do capítulo 1, versículo 13 ao 16 de Apocalipse. A Bíblia diz que quando Daniel ele vê esse ser angelical, ele cai por terra e ficou sem força. Essa foi a reação à presença do majestoso anjo, por ocasião do envio da resposta de Deus à oração de Daniel, que foi a partir do versículo 21 do capítulo 10 de Daniel, quando ele recebe a resposta divina às suas orações. Amém, meus irmãos? O capítulo 10, versículo 9 a 11 e 17 fala o efeito da presença divina sobre Daniel, melhor dizendo, a resposta veio nesse texto. E quando Deus aparenta demorar a responder uma oração, nós encontramos aqui que houve um impedimento, porque um anjo maligno, que é denominado na Bíblia, aquele texto, como príncipe do reino da Pérsia, resistiu em querer impedir que o anjo mensageiro trouxesse a resposta de Daniel. Amém, meus irmãos? Isso durou 21 dias, mas Daniel persistiu em oração até que Deus o respondeu enviando Miguel, um anjo guerreiro.
Com isso, nós terminamos o primeiro texto. O segundo texto é do, do livro, né? Da quarta lição que estamos, que fala sobre os últimos capítulos do livro de Daniel. O segundo texto trata acerca do fim do período do Império Persa e do início do Império Grego, com as suas 4 subdivisões, com a morte de Alexandre, até o período dos Ptolomeus, não, até o período dos Macabeus, e terminando com o surgimento do Império Romano. Capítulo 11, versículo 1 ao 2, se concentra sobre os últimos imperadores persas. Sabemos que quando Daniel estava recebendo essa revelação, estava dentro do contexto histórico do reinado de Ciro e de Dário, que foi um corregente. O termo Dário e Assuero são títulos. Então, esse Dário do capítulo 10, versículo 1, não é o mesmo Dário que nós encontramos em Esdras, capítulo 4, versículo 5. Esse Dário do capítulo 4, versículo 5 de Esdras é filho de Artaxerxes, e este Dário reinou entre os anos de 521 a 485 a.C. Então, o versículo 2 do capítulo 11 de Daniel fala de 4 reis persas que haveriam de vir após o rei Ciro. Esses 4 são Assuero, filho de Ciro; o outro é Artaxerxes I; o terceiro é Dário II, filho de Artaxerxes; e o quarto e o último grande imperador persa foi Assuero, esposo de Ester, que reinou entre os anos 485 a 465, conhecido também como Xerxes II. Meus irmãos, depois destes, outros reis persas surgiram com menor expressão na história do Império Persa, que culminou com o domínio do Império Grego através de Alexandre. Isso se deu no ano 331 a.C., quando o Império Persa é totalmente subjugado pelo Império Grego através de Alexandre Grande. O texto bíblico fala aqui que com a morte de Alexandre, que Alexandre morre com 33 anos, 4 imperadores gregos assumem e dividem o território do Império Grego entre eles. O primeiro é Cassandro, que governou a região da Grécia e da Macedônia; Lisimaco reinou a Ásia Menor; Seleuco reinou a Síria; e Ptolomeu reinou o Egito. Quando nós nos deparamos com os versículos 5 ao 35 do capítulo 11 de Daniel, nós vemos as guerras entre os Ptolomeus, que reinaram a Síria, e os que reinaram o Egito, e os Seleucos, que reinaram a Síria, né? Ambos os reis gregos, eles conspiraram-se muitas vezes e batalharam-se muitas vezes, e um território que era bastante disputado era a Palestina e Israel. Israel ficava no meio dos dois territórios. Quando fala do rei do sul, no versículo 5 fala de Ptolomeu, e quando fala sobre o reino norte, fala do general Seleuco, do rei do norte, que reinou a Síria. O versículo 3 ao 19 fala de um homem chamado Antíoco III, que é chamado também do Grande. E os versículos 21 ao 35 fala de Antíoco Epifânio, que o texto diz o seguinte, versículo 21 ao 35 do capítulo 11 de Daniel, fala desse ser, né, que ocupam-se de procedimentos nefastos de Antíoco Epifânio, também chamado o quarto, que reinou
sobre a Síria entre os anos 175 a 164 a.C. Ele foi o grande torturador de Israel, chamado na profecia de um homem vil. A seu respeito, chegamos a estudar no texto, do quarto da lição segunda. Em seguida a essas disputas entre os Seleucos e os Ptolomeus, surgiu os Macabeus. Isso está registrado nos versículos 32 ao 35, que eles eram, os versículos 32 ao 35 descrevem os feitos heróicos da nação israelita sob os irmãos Macabeus, que iniciaram a revolta dos judeus contra Antíoco no ano 167. São os Macabeus que expulsam os gregos do domínio de Israel. Isso no ano 167 a.C. Nesses mesmos versículos vemos duas classes de judeus durante a época da revolta contra os Antíocos, que são os infiéis que se uniram aos inimigos, e o restante fiel que buscou a Deus. De igual modo, nos dias futuros, no anticristo haverá judeus infiéis, mas também um grupo de fiel de 144.000, que serão marcados por Deus para testemunhar aqui na terra durante a grande tribulação. Impossível que Hebreus 11, 35 39 seja uma referência aos tempos turbulentos da nação judia sob a ofensiva dos Macabeus. Então os Macabeus foram heróicos, expulsaram os gregos, os Seleucos, e ali alcançaram uma autonomia de um curto período de tempo, até que interveio o Império Romano e assim conquistou definitivamente o território palestino. Meus irmãos, então aqui é apenas um resumo, uma síntese, amém? Basta que os irmãos entendam que quem liderou a revolta dos judeus contra Antíoco Epifânio foram os Macabeus, amém? E o texto 3, que fala o futuro conflito entre Israel e o anticristo, nos versículos capítulo 11, 35 ao 45, não fala de este texto bíblico não refere-se a Antíoco, mas ao próprio anticristo, que no período da tribulação fará um grande conflito contra Israel. Então, os versículos 35 a 45 do capítulo 11 de Daniel é uma referência direta ao período da grande tribulação e aos sofrimentos do povo judeu na opressão do anticristo contra Israel nesse período. Amém, meus irmãos? Quem é identificado como o último opressor de Israel durante a grande tribulação, sabemos que é o anticristo. Daniel ele reage a essa mensagem angelical. Ele confessou sua incapacidade de entender, Daniel nasceu humildade. Ele reconhece a sua limitação e a sua necessidade da dependência de Deus para entender toda aquela visão que ele tinha visto. Então, toda essa visão que Deus deu a Daniel do final do Império Grego, do final do Império Persa, o início do Império Grego, todos os conflitos ali existentes entre os Seleucos e os Ptolomeus, e que tinha como Jerusalém ali no meio deles, até que a figura dos versículos 35 ao 45 do capítulo 11, que é exatamente, não mais naquele contexto, mas no contexto futuro do período da grande tribulação, Daniel reconhece a sua humildade e diz: Deus, eu dependo de Ti para entender toda essa revelação bíblica. Que eu termino, meus irmãos, esta lição pedindo que os amados irmãos, as amadas irmãs do curso, ouçam esse vídeo. Está contido nele todas as questões envolvendo os assuntos da prova, e os irmãos leiam a lição, que com certeza são lindas e extraordinárias as lições que tiramos do livro de Daniel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.